Hola alumnos del segundo año, vamos a dar continuidad a los contenidos del segundo semestre de español para ustedes. Vamos a seguir con la gramática y algunos ejercicios, ¿sí? Para que ustedes puedan aprender un poquito cómo escribir textos, cómo conocer las reglas. Y también es importante para la oralidad en español. Hoy ustedes van a aprender un poquito sobre reglas gramaticales del plural de las palabras, ¿está bien? Plural de los sustantivos en español, que son reglas bien parecidas con el sustantivo y el plural del portugués. Son reglas que ustedes tendrán que decorar, ¿sí? Que como es bien parecido al portugués, no es tan difícil, es fácil, ¿sí? Es la cuestión de variación del número de las palabras y de los sustantivos, ¿está bien? Aquí en esta imagen hay un ejemplo, ¿sí? De un pingüino y varios pingüinos. Entonces, un pingüino en singular, varios pingüinos en plural. Vamos a ver un poco de las reglas. Primeramente, vamos a hablar ahí qué son los sustantivos. Los sustantivos son palabras que usamos para nombrar objetos, personas, países y etc. Igual que los artículos, que tienen género, femenino, masculino y número, singular o plural. Entonces, sustantivos pueden ser clasificados como femeninos, masculinos y también singular o plural. Aquí tenemos en la imagen algunos ejemplos. El perro, que es el cachorro, que es singular masculino. Alicia, que es singular femenino. Alemania, que es también singular femenino. Y los pájaros, masculino plural. Entonces aquí son sustantivos, cosas que son nombradas, personas, animales, lugares, ¿está bien? Y que pueden diferenciar ahí que es un número o más de un número en la cuestión de singular o plural, ¿está bien? Recuerda que para saber si algo es femenino o masculino, singular o plural, tenemos los artículos que son los definidos, conocidos en español como determinados o determinantes, y los indeterminados o indeterminantes para cosas no conocidas. Los artículos para los sustantivos de cosas conocidas, determinados ou em português são os definidos, são el para masculino singular, la para feminino singular. El significa o, la significa a. Los significa os, las significa as. Então, ele e los para masculino, lá e las para substantivos femininos, singular e plural. Para coisas não conhecidas, os indefinidos são bem parecidos ao português também. É um para singular, unos para plural, masculinos. Una para singular feminino, unas para plural feminino. Uma, uns, umas. Determinados, definidos, indeterminados, indefinidos, ¿ok? Para cosas conocidas y cosas no conocidas. Entonces, antes de los sustantivos, siempre tenemos que tener los artículos para determinar si una palabra es femenina, masculina, singular o plural. La regla general para formar el plural es agregar la S al final de los sustantivos y también del artículo. El niño, singular. Los niños, plural. Então, essa é a regra geral, tanto no espanhol quanto para o português, né? Os plurais sempre se formam aí na regra geral, adicionando S no final dos substantivos, tanto femininos quanto masculinos. É a forma geral.
Ejemplo, la casa, las casas. Uma só ou várias casas. O que eu fiz? Só acrescentei o S, tanto no artigo quanto no substantivo. Palavras terminadas em vocal, a, e, i, o, u, né? O plural também se forma com S. Perro, perros. Plural, então, segue a regra geral quando termina em a, e, i, o, u, vogal. Um perro, vários perros, que significa cachorro. Quando uma palavra termina com consonante, entonces eu formo o plural agregando o ES no final. Como no português também. Sempre que uma palavra terminar com uma consoante, ao invés de colocar só S, ao invés de colocar S, eu coloco ES. Exemplo, papel, papeles. Esse exemplo também segue o mesmo exemplo do português, né? É a mesma tradução. Papel, papeles. Terminou com L, que é uma consoante. Esta regla del ES que nosotros agregamos al final de las palabras también sirve para cuando la palabra, el sustantivo, termina en I acentuada ou em U acentuada. Diferentemente de vogal, né, que só é I ou U, que você acrescenta só o S. Esse I é acentuado e esse U é acentuado. Então, quando o I e o U são acentuados, não vai seguir a regra geral. Vai seguir a regra do ES, tá bem? Eu agrego ES. Exemplo, manati, que é peixe-boi. Manatíes, apesar de terminar com vogal. Lembrem-se, gente, é diferente quando é acentuado ou não. Quando não é acentuado, eu acrescento S. Quando é acentuado, eu acrescento ES para os que terminam em I ou U. Outro caso, porém que é uma exceção, quando o I e o U são acentuados, que eu acrescento apenas o S, é a palavra menu ou shampoo. Porque são palavras derivadas do estrangeiro. Tá? Então, como são palavras derivadas do estrangeiro, eles seguem a regra da sua própria língua. No caso, shampoo aí, ele é derivado do inglês, tá? E menu é derivado do francês. Então, eles vão seguir a regra da sua própria língua aí. Então, o plural de menu é menus e o plural de shampoo é shampoos. Então, isso é uma exceção, que apesar de ter um acento, né, seguir a regrinha da acentuação, que vocês aprenderam também já, tá? Ele segue a regra geral do S, ok? Menu, menus. Shampoo, shampoos. Casos especiais. No espanhol, assim como no português, há palavras que o plural ele não é mudado pelas regras, né? A palavra em si, ela já se escreve no plural. Não existe singular dela. Então, aqui eu tenho como exemplo o dia da semana, que é terça-feira, martes. No singular, a terça-feira, né, no caso, em espanhol é masculino, fica el martes. No plural, várias terças-feiras, as terças-feiras, né, fica também los martes. Então, o que eu vou ter que passar para o plural? Apenas o artigo para definir se a frase está no singular ou no plural, porque o substantivo em si não muda, tá? O substantivo em si, tanto no singular quanto no plural, se escreve com S, tá? Martes, a palavra não muda. Outro exemplo é guarda-chuva. Em espanhol, guarda-chuva termina em S. Se diz paraguas. El paraguas. Então, para poder transformar um guarda-chuva em vários guarda-chuvas, eu tenho que transformar apenas o artigo.
De ele eu passo para los. El paraguas, los paraguas. Aqui também há casos especiais que palavras terminadas em S não cambiam. Se a palavra já terminou em S, não tem por que eu mudar, sendo que a regra geral é essa, né? Que eu acrescento S para transformar de singular para plural. Porém, aqui eu tenho uma exceção. Qual é a exceção? El mês. A palavra mês, apesar de ser terminada em S, no singular é el mês, no plural eu transformo tanto o artigo, el, para los, e mês para meses. Então, como ele termina em consoante, né, eu vou acrescentar ES, eu vou seguir a regra da consoante, apesar de terminar em S. Mas na regra geral, palavras terminadas em S não mudam, tá? Outra exceção, el autobús, que é ônibus. El vira los. Autobús segue também aquela mesma regra de quando termina em consoante, que eu acrescento ES. O ônibus, os ônibus. O mês, os meses. El autobús, los autobuses. Otra regla que existe en español es cambiar, un caso especial. Siempre que una palabra termina con Z, forman el plural com CES. Então, eu troco Z e no lugar do Z, eu acrescento CES. CES. Qualquer palavra que termine com Z, tá? Então, se palavras terminadas em Z, formam em plural com CES. Exemplo, pez, com Z, significa peixe. Um peixe, vários peixes. Então, um pez, vários peces. Um maíz, vários maízes, significa milho, por exemplo. Então, qualquer palavra que termine em Z, eu tiro o Z e no lugar do Z eu coloco CES. ¿Está bien? En español. Caso especial. Otra cosa que es bien próxima al portugués es caso especial de donde el plural general es el plural masculino. ¿Qué quiere decir eso? Quando eu tenho um estudante, no singular, é masculino. Ou um estudante ou uma estudante. Porém, quando eu tenho estudantes do sexo masculino e estudantes do sexo feminino, vários juntos, o que vai prevalecer sempre é o gênero no plural. Então, o estudante, os estudantes, sendo que os estudantes podem ser tanto do gênero masculino quanto feminino. Então, sempre vai prevalecer o gênero masculino, tá? E também vai ser o plural geral. Então, aqui eu tenho exemplos, tanto los estudiantes, né? El estudiante, los estudiantes, que pode ser tanto meninos quanto meninas, porém o plural é sempre no masculino. E eu tenho aqui, por exemplo, pai e mãe, né? Padre e madre são los padres. Isso vai funcionar também para irmão e irmã, né? Por exemplo, tio, tia. Uma pessoa de sexo masculino, uma pessoa de sexo feminino está no plural. Então, são los tios, los hermanos. Então, o plural sempre será masculino, tá? Quando existem gêneros diferentes na palavra que você quer determinar, no substantivo que você quer determinar, tá? Isso também funciona para o português. Há palavras que não existem em singular. Há palavras que existem solamente em plural. Quais são? Tijeras. Tijeras sempre vai terminar em S. Não significa que sejam tesouras, né, no geral. Igual os óculos no português. Eu não digo óculo, né? No espanhol é assim também. Em espanhol só existe essa palavra no plural. Las gafas. Né? Eu não tenho como dizer gafa
eu sempre digo gafas. E tesoura, eu nunca digo tijeira, sempre tijeras no plural. Então, apesar de uma ser la tijeira e um óculos ser la gafa, eu sempre vou usar esses dois substantivos no plural, las tijeras e las gafas. E ele não passa para o masculino, né? Então, como é uma palavra feminina, tanto faz, né? Las gafas, las tijeras. Así como hay ese caso de palabras que existen solamente en plural, existe también las palabras que nunca van a plural, siempre van a estar en singular. La palabra, por ejemplo, sed y hambre. La sed, el hambre. Fome e sede. Eu não tenho como dizer sedes, eles estão com sedes, ou eles estão com fomes, né? Uma pessoa tem sede, várias pessoas têm sede. Uma pessoa tem fome, ou várias pessoas sentem fome, né? Então, uma palavra que nunca vai ser levada ao plural, mesmo que ela termine em consoante, por exemplo, ou que termine em vogal, aqui nesse caso, por exemplo, onde eu poderia, pela regra geral, apenas acrescentar o S ou o ES. Então, essas duas palavras não mudam nunca, assim como outras também. Que yo quiero de ustedes aquí en esos ejercicios? Que ustedes entrenen la forma del plural, escribiendo los sustantivos según la regla general, tentando se lembrar aí do português, sem olhar o que vocês já viram aí para trás. O plural de táxi, táxis. Plural de problema, problemas. Plural de animal, em português, animais. E em espanhol, terminou em consoante, qual é a regra? Assim eu tenho papá, que termina em vogal acentuada, lunes, que é segunda-feira, televisión, termina em consoante, bambu, termina em vogal acentuada, ciudad, que significa cidade, termina em consoante, menu, termina em U acentuada, sofá, vogal acentuada, luz, termina em Z, shampoo, U acentuada, autobús, termina em S, información, termina em consoante, hotel, termina em consoante, pie, que termina em vogal. Pie é pé. Acredito que as outras palavras aqui todas vocês saibam, sendo que lunes aqui é segunda-feira. Então, eu quero que vocês copiem essas frases, essas palavras no caderno, tá? E coloquem o plural delas segundo as regras gerais, tanto do português quanto do espanhol, aí, que são bem próximas, exceto quando se termina em Z, né? E também a questão de palavras que não vão para singular ou plural na nossa língua, né? E na língua espanhola, que é diferente. Já na próxima atividade aqui, é para que vocês façam ao contrário. As palavras estão em plural e eu quero que vocês transformem ela em singular. Trenes vira trem. Países. Qual é o singular de países? Reyes significa reis. Reis significa calça. No caso de frio ou blusa, né? De frio. Jersey. Mais usado para blusa de frio. Mas é um material de calça também, um tecido, um tipo de tecido. Jueves significa sexta-feira. Peces significa peixes. Papeles, que nós já explicamos aí nas regras lá, dei esse exemplo, significa papéis. Tés significa chás. Sapatos. Mujeres. Actrices. Senhores. Vacas. Leones. Esquies, que significa esquis mesmo, de esquiar, e amistades, que significa amizades. Então, é bem fácil, recordando que a regra general é agregar el S nada mais ou ES, tá? Regra geral, acrescenta o S ou ES, Z troca por C, é S. Né? Algumas que tem S você mantém e algumas exceções. Para terminar,
Clasifica estas palavras em seu quaderno também, quando é singular, plural e quando pode ser singular ou plural. Flores, jueves, reloj, que significa relógio, tijeras, tesouras, jersey, já falei, mês, paráguas, ciudades, que é cidades, nariz, lápices, que é lápis, e autobús, que é ônibus, sendo que alguma dessas aqui já estava lá na explicação, né? Muy bien, muchachos. Muy bien, chicos, muchas gracias a todos ustedes. Si tengan alguna duda, llámame en WhatsApp. Si no consiguen hacer algunos ejercicios, pregunten cómo se hace, pero lean bien, estudien el contenido, pesquisen, busquen, ¿sí? Revean la videoclase más de una vez, consulten las reglas e depois, se todavia não conseguem, perguntem. Então, olhem, leiam, pesquisem, busquem, estudem, né? Tentem praticar, façam as atividades, tá? Para que depois nós possamos corrigir essas atividades, tá bem? Gracias, hasta la próxima clase de espanhol, chicos. Bye, bye.